Olha, a história de hoje é daquelas que parecem roteiro de filme, sabe? Uma mega operação da Polícia Federal lá em Brasília que tá puxando o fio de um novelo gigantesco de poder e muito, mas muito dinheiro. Hoje a gente vai mergulhar na chamada Operação Transparência para tentar entender o que ela mostra sobre os bastidores da política no Brasil. Então, vamos lá. O que a gente tem na mesa? Uma batida da polícia, uma assessora que era braço direito de um político superpoderoso e um esquema que, falam, movimenta bilhões. As peças estão aí, mas a grande pergunta que fica é: qual a história de verdade por trás de tudo isso? Vamos tentar juntar as pontas desse quebra-cabeça? Para a gente entender essa trama, a gente tem que voltar para o começo de tudo, para amanhã do dia 12 de dezembro de 2025. Foi nesse dia que a Polícia Federal, literalmente, bateu na porta de um dos centros de poder do país. A cronologia é bem simples. Dia 12 de dezembro, a PF dá o pontapé inicial na Operação Transparência. Com o aval do Supremo, eles foram cumprir 2 mandados de busca e apreensão. Os alvos? A própria Câmara dos Deputados e a casa de uma ex-assessora. O cenário estava montado, mas o personagem principal dessa fase da história ainda ia aparecer. Tá, mas e aí? Quem era o alvo principal dessa operação? Quem é essa figura que estão descrevendo por aí como a organizadora de emendas? E aqui, um nome entra em cena: Mariângela Fialek, ou, como é mais conhecida, Tuca. Ela não era uma servidora qualquer, não. As investigações apontam ela como uma peça-chave, a pessoa que organizava a distribuição de bilhões de reais em emendas. E detalhe, ligada diretamente a Arthur Lira, um dos políticos mais poderosos do Brasil. A analogia que estão usando para descrever a Tuca nas denúncias é bem forte. Dizem que ela era o HD do orçamento secreto. Pensa só nisso. O disco rígido, a memória central que guardava todas as informações. Se alguém quisesse saber para onde foi cada centavo, supostamente, todos os caminhos passariam por ela. Mas o que levou a Polícia Federal a entrar em campo, afinal? A resposta não veio de uma investigação externa, não. Ela veio de dentro do próprio Congresso. Tudo começou porque um grupo de 6 parlamentares decidiu abrir a boca. E não foi pouca gente, não. A gente está falando de 6 parlamentares, com mandato e tudo, que foram até a Polícia Federal para denunciar o que sabiam. Esse número, por si só, já dá uma ideia da gravidade do que eles tinham para contar. E o mais interessante é olhar quem são esses parlamentares. Tem gente do PSOL, do União Brasil, do Novo, do PT, ou seja, uma salada de partidos de ideologias completamente diferentes, mas que se uniram na mesma denúncia. Isso já mostra que a questão parece ir muito além de uma simples briga política. Para a gente ter uma noção do tamanho da acusação, olha só o que o deputado Glauber Braga disse no depoimento dele. Ele fala: mandaram 90 milhões de reais para uma cidade de 70 mil pessoas, mas você vai lá e não vê a obra. Para colocar em perspectiva, isso seria como mandar 15 bilhões de reais para São Paulo e as obras simplesmente não existirem. A acusação, no fundo, é de que o dinheiro sumiu. E todas essas denúncias, todo esse dinheiro, apontam para um único lugar, que é o coração de toda essa investigação. Aquele mecanismo controverso que ficou famoso como orçamento secreto. Vamos entender direitinho como isso funcionava. De um jeito bem simples, a ideia era a seguinte: um líder muito poderoso do Congresso tinha na mão dele um cofre bilionário de dinheiro público. Ele podia usar esse dinheiro para mandar para prefeituras, obras e tal, só que o pulo do gato era que o nome do parlamentar que indicou a verba ficava escondido. Ninguém sabia quem tinha pedido. O esquema, segundo as acusações, funcionava em 4 etapas. Primeiro passo, o controle total. O presidente da Câmara, que na época era Arthur Lira, concentrava bilhões de reais em emendas. Segundo passo, a negociação. Essa grana virava moeda de troca para conseguir votos e apoio político. Terceiro, o anonimato, que é a chave de tudo. O nome de quem indicou o dinheiro não aparecia. E o último passo, segundo os críticos, a porta aberta para a corrupção, com obras superfaturadas ou que nem existiam. E claro, como tudo em política, tem a guerra de narrativas. De um lado, os críticos apelidaram de orçamento secreto, ou bolsolão, nomes com uma carga bem negativa, né? Do outro lado, os apoiadores usam o termo técnico oficial, emendas de relator, dizendo que era só uma ferramenta legítima do Congresso. 2 formas completamente diferentes de enxergar a mesma coisa. Bom, se o alvo principal da operação é a ex-assessora de confiança, a pergunta que não quer calar é óbvia. E a conexão dela com o chefe? Qual o papel de Arthur Lira nisso tudo? E aqui a gente chega na pergunta de R$1 milhão. A operação tá na cola da assessora do Lira.
Mas e ele? O Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, é formalmente um investigado nessa operação? E aqui é muito importante separar as coisas. De um lado, a gente tem o fato, aquilo que está nos documentos oficiais da investigação. Arthur Lira não é alvo formal da Operação Transparência. Ponto. Do outro lado, a gente tem a acusação política que vem dos adversários dele, dizendo que ele era o operador do esquema e que a responsabilidade final é dele. São duas versões que estão definindo o debate sobre esse caso. Certo. Entendido o cenário, a pergunta agora é: e daqui para frente? Quais são os próximos passos dessa investigação? Olha, a lista de possíveis crimes que a Polícia Federal está investigando não é pequena. A gente está falando de peculato, que é desvio de dinheiro público por funcionário, falsidade ideológica, uso de documento falso e, claro, corrupção. A investigação agora vai tentar provar se esses crimes aconteceram de fato. E as consequências para Mariângela Fialhac, o alvo principal, já foram bem diretas. O STF mandou apreender o celular dela, quebrou o sigilo digital, ou seja, os investigadores agora estão mergulhando nas conversas e nos dados dela. E ela também foi afastada de qualquer função que tenha a ver com emendas. Isso mostra que a apuração está só começando a esquentar. E no fim das contas, a gente fica com essa reflexão. O alvo da operação pode até ser uma única assessora, mas o que está em xeque aqui é um sistema inteiro de como o dinheiro público é distribuído no Brasil. A grande dúvida que fica no ar é: será que essa operação vai ser um ponto de virada para a transparência na política ou vai ser só mais um capítulo numa história que a gente já conhece bem? A resposta, só o tempo vai dizer.